Bom dia a todos, bom sábado. Espero que se sintam tão felizes quanto eu pelo facto de estar aqui na casa do Senhor. Mesmo num tempo de pandemia, tempo difícil, é um privilégio nós estarmos aqui na casa do Senhor, é um privilégio termos a igreja aberta. Há muitas igrejas que estão fechadas, irmãos, e deste lado nós podemos ter um cenário muito agradável. Um bom número de irmãos aqui presentes. Um bem-aja pela vossa presença. Quero também saudar aqueles que nos escutam em suas casas. Envio daqui um forte abraço e desejo também para eles um santo sábado na companhia do Senhor. E agora eu gostaria de pedir que nos vossos lugares pudessem inclinar a vossa fronte para dirigirmos uma breve prece ao Senhor. Santo Deus e Santo Pai, nós queremos agradecer em primeiro lugar, Senhor, a alegria que Tu nos dás de estarmos aqui na Tua Santa Casa e também a oportunidade que temos de abrir as Tuas Sagradas Escrituras, que Tu inspiraste, Senhor. E porque Tu as inspiraste, Pai, nós Te pedimos que agora nos fales ao nosso coração quando abrirmos a Tua Sagrada Escritura, Senhor. Ó Pai amado, só Tu sabes o que precisamos de ouvir. Sabes os Teus filhos aqui reunidos, as suas necessidades, tudo aquilo que eles precisam de ouvir para serem confortados e consolados. E por isso, nós queremos suplicar que dirijas esta mensagem de acordo com a Tua santa vontade. É quanto Te usamos explicar e agradecer, em nome e pelos méritos de Jesus, o nosso Salvador. Amém. O resgate divino. É este o título da mensagem para esta manhã. Eu sei que mais parece um título de um filme de ação, mas garanto-vos que não é. Poderia ser, isso sim, o título dado a um documentário inspirado por Deus sobre a história deste planeta, a história da humanidade. Normalmente, no nosso estudo regular das Sagradas Escrituras, há ali um momento ou outro em que nós nos deparamos com textos bíblicos de difícil compreensão. E nesses momentos nós somos obrigados a ir mais fundo no nosso estudo e a ter momentos especiais de oração com o Senhor para que nos possa ser revelado o sentido desses mesmos textos. Hoje, pela graça de Deus, nós iremos meditar sobre um dos textos mais enigmáticos das Sagradas Escrituras. Pela sua linguagem profética e também por uma linguagem de certa forma codificada. Convido-vos por isso a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Gênesis, capítulo 3 e verso 15. O livro de Gênesis, capítulo 3 e verso 15. Creio que já encontraram, é logo nas primeiras páginas, portanto é fácil lá chegar. E diz assim a palavra do Senhor: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu sei que nas muitas traduções que vocês têm em mãos, o texto pode aparecer assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E noutras também, muda apenas a parte do meio, dizendo a tua semente e a semente da mulher. E esta te ferirá a cabeça. Esta tradução que eu acabei de vos ler é uma linguagem mais atualizada e talvez mais próxima do sentido do texto, como nós iremos ver ao longo desta mensagem. Estas palavras foram proferidas, foram ditas por Deus naquele que foi talvez um dos mais
tristes dias da história deste planeta. Um dia que trouxe, pelo que aconteceu, trouxe grande tristeza ao céu, entre os anjos, entre as hostes angelicais e particularmente a Deus, o Criador de todas as coisas. E nas primeiras páginas da Bíblia, logo no livro de Gênesis, nós temos ali a narração de todo este episódio. Não vamos contar essa história, mas eu gostaria de destacar alguns pontos que eu considero muito importantes. O momento em que Adão e Eva passavam diariamente com Deus era um momento que lhes trazia a maior alegria, o maior prazer. Mas no dia em que isto aconteceu, Deus compareceu, como sempre o fazia, no Jardim do Éden. Mas aconteceu algo estranho. É que os nossos primeiros pais já não sentiam alegria em estar na presença do Senhor. E o que é que eles fizeram? Esconderam-se da presença de Deus. Este foi o primeiro efeito das consequências da sua desobediência e da sua queda no pecado. Depois também há aqui algo de maravilhoso. É que Deus, que não suporta o pecado, vem ao encontro do pecador. Deveria ser exatamente o contrário. Mas Deus é assim. E desde aquele momento, lá no Jardim do Éden, até ao final do tempo da graça, Deus funciona assim conosco. Vem ao nosso encontro, no sentido de nos resgatar da nossa condição caída. Deus chama Adão. Adão, onde estás? E Adão responde: Senhor, ouvi a tua voz no jardim, mas tive medo. E escondi-me porque estava nu. Meus amados, o medo foi a primeira consequência no coração de Adão e Eva. E ele vai estar no coração da sua descendência, que somos nós, até à volta do Senhor Jesus. Eu sei que aparecem alguns heróis a dizer que eu não tenho medo de nada. Eu sei. Eu até acredito nisso. Não tem medo por si próprios, mas tem medo do que possa acontecer à esposa, ao marido, aos filhos. E recentemente vimos uma tragédia, enfim, que sensibilizou Portugal. Mas há muitas tragédias todos os dias e nós às vezes andamos muito distraídos. Mas o medo foi essa consequência e nós lidamos com ele. Só há uma forma, meus amados, de nós nos libertarmos desse medo. Uma única forma. E ela está expressa na primeira carta de João. Quando ele, depois de apresentar a verdadeira natureza de Deus, capítulo 4, verso 8, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E mais à frente, creio que no verso 11 ou 12, ele diz: no amor não há medo. Traduzindo melhor, em Deus não há medo, porque Deus lança fora o medo. Aqueles que andam com Deus sofrem as mesmas aflições, têm os mesmos problemas, mas têm Deus do seu lado. E há uma coisa que ninguém lhes pode tirar, é a sua paz interior. Mas o medo é realmente, ou foi realmente a primeira consequência da desobediência de Adão e de Eva. Agora reparem, Deus pergunta: mas será que tu comeste da árvore que te ordenei que não comesse desse fruto? A resposta de Adão: a mulher que tu me deste, essa me deu do fruto e eu comi. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, ele diz a dada altura: Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Quando Eva pecou, ou seja, comeu do fruto, ela tomou aquele fruto e foi junto do seu marido e disse: estás a ver, comi do fruto e nada me aconteceu. Adão percebeu naquela hora que
que tinha que tomar uma opção entre duas situações. Ou esperar que Deus resolvesse aquele problema da desobediência da sua esposa, ou então partilhar a sorte dela. E pelo grande amor que ele tinha à sua esposa, ele comeu do fruto e resolveu partilhar da sorte dela. Mas agora reparem no que é que o pecado faz ao coração humano. Umas horas mais tarde, imaginemos, Deus está com ele e pergunta porque é que ele fez isso. E ele diz: a mulher que tu me deste, Senhor, ela me deu de fruto e eu comi. Reparem como é que o amor debaixo da atmosfera do pecado funciona. Em poucas horas, as juras de amor e o amor que ele sentia na altura, puro, agora com o pecado, ele diz: aquela mulher que tu me deste, Senhor. E aqui há também uma ligeira insinuação da parte de Adão, dizendo: Senhor, tu é que a criaste. Não é o que nós dizemos muitas vezes: ó Senhor, porquê é que me aconteceu isto? Quando somos nós que criamos toda a situação e depois parece que não queremos assumir a culpa. Agora Deus dirige-se à mulher e diz: por que fizeste isto? A mulher diz: a serpente me enganou e eu comi. Reparem na resposta de Adão e Eva, a mesma consequência: lançar a culpa para Deus e não assumir eles mesmos as suas culpas. Isto é uma consequência do pecado. E nós muitas vezes até usamos esta estratégia na nossa vida diária. E agora o Senhor dirige-se à serpente e diz: maldita serás, mais que todos os animais do campo, e a partir de agora irás rastejar sobre o teu ventre e comerás do pó da terra. Muitos olham para esta citação como sendo uma maldição vinda de Deus. Pensemos um pouco agora. Muitos afirmam que o Deus do Velho Testamento é um Deus que manda matar, é um Deus justiceiro, é um Deus severo, mas o Deus do Novo Testamento não. Esse é um Deus de amor. Há bocado vos falei no texto que João escreve: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então em que é que ficamos? Quando Tiago nos diz que em Deus não há mudança nem variação, então quer dizer que eu estou a entender muito mal o texto que está, portanto, em Gênesis, em que Deus diz que maldita serás à serpente. Meus amados, nós temos que ser inteligentes ao olharmos as Sagradas Escrituras e percebermos e entendermos a sua verdadeira interpretação. Aquilo que o Senhor está aqui a dizer à serpente é que ela iria perder algumas faculdades, porque ele diz: maldita serás mais que os demais animais. Porquê? Porque ela voava, diz-nos o Espírito de Profecia, que era um dos animais mais belos, e ainda hoje nós podemos olhar uma serpente e é algo de extraordinário em termos de cor, mas à distância, não é? Nós sabemos que é assim. Mas é dos animais mais belos. Perdeu a faculdade de voar, mas toda a criação animal iria sofrer com a desobediência dos nossos primeiros pais. E é isto que Deus quer dizer. Toda a criação sofreu os efeitos do pecado. Porque, meus amados, desde Gênesis a Apocalipse, não há nada que nos diga que Deus é um Deus que amaldiçoa. Nada. Porque Deus não muda. O que muda é a minha interpretação e da forma como eu aprendo a conhecer Deus. Porque o Deus da Bíblia é um Deus de amor. Isto é importante que nós retenhamos bem. E a mensagem vai nesse sentido. Mas agora, Deus, no verso que serve de base para a nossa mensagem, Ele vai dirigir-se àquele que foi o principal responsável: Satanás. É para ele que Deus está realmente a dirigir estas palavras. Um outro pormenor importante:
Deus faz esta declaração dentro do Éden. Ainda antes de se pronunciar sobre o que seria a sorte do homem e da mulher. Volto a dizer, não é nenhuma maldição da parte de Deus para o homem e para a mulher, é apenas revelar ao homem as consequências da sua desobediência. E então vai dizer ao homem, tu para te sustentares terás que trabalhar com o suor do teu rosto, e a terra te será adversa. E diz à mulher que ela, com dor, terá filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele haveria de a dominar. É o que está escrito. Mas isto não é uma maldição da parte de Deus, meus amados. O que Deus está aqui a dizer é o que iria acontecer, porque foi a consequência da desobediência de Adão e de Eva. Mas com estas palavras, o Senhor está aqui a dar uma boa nova de esperança a Adão e Eva. É verdade que são palavras com uma linguagem profética e de certa forma, codificadas, mas estava lá. Uma esperança de resgate, uma esperança de redenção. Poder-se-ia dizer então que o Evangelho eterno começou a ser pregado no Jardim do Éden. E mais do que isso, o pregador foi o próprio Deus. Vamos à primeira parte do texto, quando diz: porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus sabia que a transgressão de Adão e Eva, ou seja, a sua desobediência às orientações de Deus, traria terríveis consequências para eles e para toda a sua descendência. Porque o homem passou da condição de governador deste mundo, a quem Deus deu o domínio, está escrito em Gênesis, passou dessa condição privilegiada para uma condição de escravo, de prisioneiro, de cativo de Satanás, a quem concedeu também, com esse trair a confiança de Deus, deu a condição de príncipe deste mundo a Satanás. Condição essa que muitas vezes Jesus referenciou no seu ministério. Mas por amor e compaixão aos nossos primeiros pais, com estas palavras, Deus vai abrir espaço, vai abrir caminho para a redenção e resgate da humanidade. E há ainda algo importante aqui. É que Deus vai limitar a ação de Satanás sobre Adão e Eva e a sua descendência. Vai abrir espaço aqui para que o homem pudesse ter uma saída, um escape, colocando-se do lado de Deus. Poder-se-ia dizer que começou aqui o grande conflito entre a humanidade, ou seja, a descendência da mulher, e Satanás. E nós sabemos que esse grande conflito se trava neste planeta. Mas o lugar da batalha é o coração humano. É o nosso centro de decisão, onde nós lutamos muitas vezes com o inimigo. E quando tomamos a decisão de estar do lado de Deus, nós vencemos essa batalha. Mas quando ficamos indecisos, quando duvidamos de Deus, estamos a perder essa batalha. Desde esse momento até à volta do Senhor, nós iremos ver e confirmar a dor, as lágrimas, o sofrimento, a morte, tudo isto, fruto da ação de Satanás sobre Adão e Eva, os nossos primeiros pais. O texto continua e diz: entre
a tua semente, ou seja, entre a tua descendência e a sua descendência, ou entre a tua semente e a sua semente. Podemos perguntar, que tipo de semente é esta que o texto se refere relativamente a Satanás? Logo nos vem à mente o texto de Apocalipse no capítulo 12 e versos 7 a 9, ou melhor, no início desse capítulo, em que nos diz que uma terça parte dos anjos seguiu Satanás. Será que nós podemos ter legitimidade para afirmar que esta é a semente de Satanás? Certamente, são os seus seguidores. Mas serão só estes? Vamos ver o que é que nos diz João, o Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, e versos 44 a 47. Evangelho de João, capítulo 8, 44 a 47. E diz assim a palavra do Senhor: Vós sois do diabo. Palavras proferidas por Jesus. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque vós não sois de Deus. Agora, reparem, Jesus estava a falar para homens da linhagem de Abraão. Homens judeus de uma das tribos de Israel, Judá. Mais, escribas e fariseus, homens profundos conhecedores da palavra de Deus, que esperavam a vinda do Messias. E agora tinham-no ali à frente e não o reconheceram. Reparem no que dizia a primeira parte do verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os seus desejos. O que é que isto nos quer dizer? É que estes homens, ao perseguirem Jesus, estavam a fazer o trabalho de quem? De certa forma, o seu comportamento estava a mostrar que eles, naquele momento, eram o quê? Semente de Satanás. Ou seja, seres humanos que, indo contra a vontade de Deus, estavam a fazer a vontade do inimigo. E por isso, naquele momento, com o seu comportamento, eram descendência, eram semente de Satanás. No entanto, o apóstolo João, na sua primeira carta, e convido a abrirem comigo, a primeira carta de João, no capítulo 3, e versos 7 a 10, Primeiro de João, capítulo 3, e versos 7 a 10, João mostra aqui as características dos filhos de Deus e dos filhos do maligno. Eu creio que nas vossas Bíblias há ali um subtítulo por cima do verso 7, na maior parte das Bíblias tem isso, os filhos de Deus e os filhos do maligno. E vejam como é que João nos apresenta essas características. Verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Há aqui um alerta da parte de João. E ele diz, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O que é isto, praticar a justiça? Significa andar nos caminhos do Senhor. E quem anda nos caminhos do Senhor deve levar uma vida semelhante à vida de Jesus. Por isso é que ele diz, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele quem? Jesus, é justo.
Agora reparem no que é que diz o verso 8. Características dos filhos do maligno. Ele diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Fiquemos por aqui. O que João está aqui a dizer, quando ele diz aquele que pratica o pecado procede do diabo, ele está a dizer aquele que vive em constante pecado. Vive na prática do pecado. Esse, porque está fazendo algo que desagrada a Deus, procede de quem? O seu comportamento procede do inimigo. E depois ele diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Grande notícia para nós, irmãos, é que toda a vida de Jesus aqui na terra foi com este propósito, para desmascarar as obras do inimigo, para as trazer para a luz do dia, para que todos pudessem perceber e conhecer a sua verdadeira natureza. Estas são as características dos filhos do maligno. Agora vejam as características dos filhos de Deus. Semente da mulher, descendência da mulher. Diz, verso 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Muito importante esta parte. O que é isto, nascido de Deus? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, quando nós, através das águas batismais, confessamos publicamente que, a partir daquele momento, Jesus era o Senhor da nossa vida, nós fomos nascidos em Deus. E por isso, não vivemos na prática do pecado. Eu sei que há traduções que dizem: aquele que é nascido de Deus não peca. Sei que há traduções, se calhar haverá aí traduções dentro desse género. Mas esta linguagem está mais próxima da verdadeira interpretação. Porquê? Reparem. Aquele que é nascido de Deus não peca. Por aí. Então o que é que diremos da vida de um Davi? Então o que é que diremos da vida de um Moisés? Então o que é que diremos da vida de Pedro? Homens que tinham as suas falhas, mas que havia algo que os ligava, que era comum a todos, que era o desejo de fazer a vontade de Deus, de não desagradar a Deus, de viver uma vida de acordo com os seus princípios. Mas de vez em quando lá ia uma queda. Qual era o seu desejo? Era voltar para Deus. Então levantavam-se e voltavam a caminhar nos trilhos do Senhor. Isto é, viver não na prática do pecado. É isto. E depois diz assim: pois o que permanece nele, o que é que diz na vossa tradução? Na minha diz, é divina semente. E continua: ora, esse não pode viver pecando, ou seja, não pode viver na prática do pecado, por uma razão, porque ele é nascido de Deus. Esta é a característica dos filhos de Deus. Depois diz João, concluindo: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Ou seja, vemos aqui de uma forma clara as características dos filhos de Deus, ou seja, a semente de Deus e a semente de Satanás. Vamos agora à parte final do texto, talvez a parte mais enigmática, aquela que diz: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu quero confessar-vos que, quando li isto pela primeira vez, nunca percebia o que é que Deus quer dizer aqui. E quando nós estudamos e oramos no sentido de que o Senhor nos possa ajudar a entender, e ouvimos, porque no ouvir está também muito daquilo que nós podemos aprender, eu não conseguia entender. Pela graça do Senhor, pude entender melhor, e creio que nós também podemos entender melhor. Como vos disse de início, algumas traduções dizem: esta te ferirá a cabeça.
O texto que se aproxima mais do original é: este te ferirá a cabeça. A maioria dos teólogos aceita que esta é uma profecia messiânica, ou seja, relativa à vinda do Messias e à sua missão. E que nunca seria toda uma descendência da mulher, mas sim um descendente especial. Por isso, o texto mais aproximado é: este te ferirá a cabeça. E esse descendente especial teria uma missão, a missão de redimir, de resgatar a raça humana com o seu sacrifício. Vejamos isto. Carta de Paulo a Gálatas, capítulo 4 e verso 4. Gálatas, capítulo 4 e verso 4. Diz-nos assim o texto: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Aqui está a dizer que Jesus nasceu de uma mulher, ou seja, descendente de mulher. E nós percebemos que desde o seu nascimento até à sua morte, Jesus travou uma luta enorme, o tal grande conflito com o inimigo. Se nos lembrarmos do nascimento de Jesus, ele foi recebido pelos magos, ele foi recebido pelos pastores, foram lá para o adorar. E o que é que aconteceu a seguir? Deus revelou a José que ele deveria de tomar o menino e a sua esposa e se dirigirem para onde? Para o Egito. O que é que aconteceu a seguir? A ordem de Herodes, enviando para lá a sua guarda para executarem uma missão cruel. Matarem todos os bebés de 2 anos para baixo. Qual era o objetivo? Destruir o Filho de Deus. Mais à frente, tentação no deserto. O Senhor tinha passado 40 dias e 40 noites, estava no limite físico. O que é que o inimigo fez? Veio para o tentar. E o Senhor resistiu a essa tentação. Depois, nas várias tentativas dos escribas e fariseus, perseguindo Jesus, tentando apanhar Jesus em alguma coisa para o prenderem e o levarem à morte. Quem estava por trás? O mesmo. No Getsémani, a hora mais crítica do ministério de Jesus aqui na terra, o Senhor tomou a decisão de morrer por cada um de nós. Mas a tentação foi muito forte e a sua oração revela isso. Quem estava lá por trás? O mesmo. Depois as injúrias, os maus tratos e, por fim, a morte na cruz do Calvário. No entanto, Jesus revelou algo de muito importante. Ele disse: o príncipe deste mundo vem, mas não encontrará nada em mim. Ou seja, não encontraria nenhuma mancha de pecado na vida de Jesus. Gostaria que pudéssemos ver o Evangelho de João, no capítulo 19, e vermos quais foram as últimas palavras de Jesus. Evangelho de João, capítulo 19 e verso 30. Diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O que é que Jesus quis dizer com isto? Que a sua missão, ou seja, uma parte do plano da salvação, se havia cumprido. Agora vamos ver qual foi o resultado deste ministério de Jesus. Vamos à carta aos Hebreus, no capítulo 2 e verso 14. Temos ali algo que nos deve alegrar. E de que maneira?
Hebreus, capítulo 2 e verso 14. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, quem? O diabo. Eu repito a parte final deste texto, que é fundamental para percebermos. Para que por sua morte, morte de quem? Morte de Cristo na cruz do Calvário, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então isto são boas notícias para nós, irmãos. É que o inimigo, mesmo tendo todos os poderes, porque ele não ficou sem esses poderes, mesmo com esses poderes, é um inimigo derrotado. E nós podemos vencer este inimigo, claro, do lado de Deus, porque por nós perderemos a batalha logo no início. Mas com Deus, nós seremos vitoriosos sobre Ele. Agora, o que é importante é que, na cruz, Jesus derrotou Satanás, libertando a raça humana da escravidão do pecado em que se encontrava, desde a desobediência de Adão e Eva. Digamos que se cumpriu aqui parcialmente esta profecia, mas ela vai cumprir-se de forma total, quando após os 1000 anos passados no céu, a santa cidade descer sobre o monte Sião, no Médio Oriente, haverá a segunda ressurreição, como está escrito. E o que é que fará Satanás e os rebeldes ímpios? Irão tentar assaltar a cidade santa, e sabemos o que lhes vai acontecer. Descerá fogo do céu e eles serão destruídos. Aí sim se cumprirá totalmente esta profecia. Mas, meus amados, tudo isto teve um preço muito alto. Custou a vida do Filho de Deus. A profecia diz: tu lhe ferirás o calcanhar. Ficaram marcas profundas no Filho de Deus. Quando, no terceiro dia em que Jesus ressuscitou, naquele primeiro dia da semana, o Senhor sobe ao Pai para receber a confirmação do seu sacrifício, que foi aceite. Ele volta de novo à terra e vai visitar os seus apóstolos que estavam reunidos naquele cenáculo. Estavam lá 10. E o Senhor se apresenta. No momento foi um momento de algum susto, certamente, mas depois perceberam que se tratava de Jesus e ficaram felizes. Mas houve um momento em que o Senhor mostrou as marcas das suas mãos e o seu lado, para que não ficasse dúvidas que era Ele mesmo. Tomé não estava lá. E quando ele chegou junto dos seus amigos, eles lhe disseram: sabes que Jesus ressuscitou, Ele está vivo, nós vimos-lo. E Tomé disse: não acredito. Só acredito quando colocar o meu dedo nas suas mãos e a minha mão no seu lado. Passado 8 dias, o Senhor aparece. Tomé estava lá. E o Senhor saúda a todos eles e depois diz a Tomé: Tomé, podes agora colocar aqui o teu dedo e podes pôr a tua mão no meu lado. Sabem qual foi a resposta de Tomé? Adorou o Senhor dizendo: Senhor meu e Deus meu. Revelando aqui uma gratidão enorme pelo que Jesus fez por ele. Na eternidade, onde nós desejamos estar, eu quero estar e desejo que também possamos lá estar todos, sem exceção. É-nos prometido
que teremos corpos gloriosos à semelhança do corpo glorioso de Jesus. Quando eu estava a preparar a mensagem, eu pensei nisto e olhei para a minha mão. Falta aqui um bocadinho. Na pátria celestial, na eternidade, meus amados, nenhum de nós vai ter cicatrizes do que quer que seja. Não vamos ter doença. Mas há uma coisa que me comove e que me sensibiliza, é que o Filho de Deus, aquele ser puro, Deus com o Pai, Ele vai carregar as marcas dos meus pecados, dos nossos pecados. E sempre que o encontrarmos, nós vamos perceber que está ali a garantia de que nunca mais haverá pecado. E isto deveria produzir em nós um sentimento de grande gratidão. Uma gratidão que começa aqui, quando nós temos esta notícia desta boa nova, que o Senhor morreu por cada um de nós. Começa aqui. Mas sabem, ela vai continuar por toda a eternidade. E o meu desejo e a minha oração é que nós possamos fazer parte dessa eternidade. Um santo sábado para todos.